estão acostumados sempre ter essas lives às quartas-feiras à noite, mas hoje, excepcionalmente, a gente está tendo essa live, essa palestra presencialmente com a dona querida Heloísa Pires, né? Na verdade, a Lourdes sempre que costuma abrir, só que como nós temos uma convidada muito especial hoje, acho que merecia que a gente fizesse uma atenção maior. Mas sempre que a gente tem a oportunidade de ter a Heloísa Pires aqui com a gente, né? Então temos que aproveitar. Para passar para vocês, antes, para apresentar, eu vou ler um pouquinho do currículo da dona Heloísa Pires, que não é pouca coisa, mas eu vou ficar aqui até às 11 horas da noite lendo. Dona Heloísa Pires é mundialmente conhecida como oradora e conferencista espírita, tendo realizado palestras em diversos países da Europa e Estados Unidos. Filha do nosso saudoso professor José Herculano Pires, que fora filósofo, escritor e tradutor de livros espíritas. Heloísa Pires foi apresentadora do programa O Espírito e o Tempo na Rádio Boa Nova de Guarulhos, autora dos livros espíritas Herculano Pires, Homem de Bem, Educação Espírita, Educar para Ser Feliz, Preparados para a Vitória e Renovação pelo Amor. É isso mesmo, né, Luiz? Qualquer coisa, por favor, me corrija, né? Então, vou deixar com vocês com a dona Heloísa Pires, que vai falar um pouquinho sobre educação espírita. Uma boa palestra a todos, por favor, dona Heloísa. Obrigada, viu? Não mereço, mas agradeço. Obrigada. Tirar a máscara. Boa tarde a todos, aos que nos assistem pelo Instagram, agradecendo também ao plano espiritual que nos auxilia e ao plano espiritual que vem nos acompanhar. Educação espírita. É interessante que a ciência, como que tornou o homem mutilado, fala meu pai. A ciência tirou o mundo espiritual que vem dos séculos. Já entre os druidas nas Gálias, 800 anos antes da vinda de Jesus, os druidas consideravam as mesmas coisas que nós consideramos. Tanto que Kardec, na Revista Espírita, compara. Druidismo e espiritismo dizem a mesma verdade. A doutrina secreta, diz Leon Denis no livro Depois da Morte, vem dos séculos. Nos grandes templos de pedra, criávamos a possibilidade de indivíduos considerados especiais, não sei o que era exigido, se tornarem iniciados. Aprendiam as mesmas verdades que agora aprendemos. Portanto, para nós já devia ser fácil compreender o Espiritismo, mas ainda não é, porque só a compreensão, como diz Piaget, quando há prática, e nós não conseguimos praticar realmente o Espiritismo. Outro dia mesmo eu me observei olhando com olhos críticos alguém que falava grandes bobagens doutrinárias. Falei, não faça isso, ore, vê se ajuda com o pensamento. E quantas vezes pensei, nós nos púlpitos falávamos também tolices, e até agora. Meu pai dizia, se eu começar a falar tolice, vocês me internem no hospital espírita. Nenhum de nós está livre de erros, de incompreensões. Agora, não podemos não respeitar o trabalho magnífico de Allan Kardec. Se a doutrina veio do tempo, brilha entre nós a luz maravilhosa de Jesus de Nazaré, modelo de homem ideal, amor em ação. Nunca se viu, diz uma música cantada até pelo padre Zezinho, tanto amor pelo próximo. Nunca se viu e dificilmente vamos ver.
colocou sempre o outro no seu lugar. Nos ensinou o que é importante para termos uma saúde, pelo menos relativa, mas tem indivíduos maravilhosos com problemas físicos. Por quê? Escolheram, provavelmente para exemplificar a todos nós a força nos momentos de crise física. Exemplo: Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Maria Montessori, Jerônimo Mendonça, católicos protestantes com problemas físicos suportados com consciência, esperando a ajuda de Deus. E tem um materialista. Chico é espírita, Dr. Bezerra é espírita, Madre Teresa, Irmã Dulce, freirinhas católicas, que lutaram para sair do convento e ajudar o próximo. E tem um materialista, um físico que se tornou cadeirante, Stephen Hawking. Ele dizia assim que não acreditava em Deus, mas ele conta a história de um jardineiro que ele quer comparar com Deus. E ele diz que é como um jardineiro que tem que cuidar das suas flores, assim é a ciência. Mas se a ciência tivesse essa inteligência e essa capacidade de ajudar, ela seria Deus. Deus é um conjunto de leis que nos auxiliam ao crescimento, é o nosso Criador. Criou-nos como projetos divinos. Mas se nós não nos compreendemos, como podemos compreender o que a doutrina espírita ensina? E se nós estamos apenas tantas encarnações apegados ao barro da terra, encantados com o barro da terra, não conseguimos fazer abstração. A nossa mente fica grudada no barro. Mas Hawking, o filósofo mais tarde cadeirante, com 16 anos, teve problemas neurológicos. E ele, animado, alegre, de repente ficou numa cadeira de rodas. Casou, a mulher o traiu e abandonou com 2 filhos. Não é ele que conta, é um biógrafo. Ele nunca falou nada sobre ele, humildade. Casou de novo, ela não aguentou, coitadinha, porque aí ele já não se mexia, não falava. Ele acabou numa cadeira de rodas como um feto, como um bebê antes de nascer encolhidinho, e nem a voz lhe sobrou. Ele falava pelo computador. Nunca se queixou, nunca reclamou e ainda ficou preocupado em nos ensinar como é o universo. Tentou desesperadamente arrancar-nos do barro da terra, tantas vezes mergulhados no barro da terra, para nos deslumbrarmos com a luz que existe por todo o universo que nos acolhe, nos recebe, nos permite crescer. E eu me pergunto, onde esse espírito maravilhoso se formou? Como desenvolveu tanto amor por todos nós, que sequer ele conhecia. E essa inteligência prodigiosa, que sabia que assim como para ensinar crianças temos que arrancá-las muitas vezes de brincadeira, ou tornar os brinquedos de forma educativa para que consigam dilatar sua visão e aprender a ler, a escrever, a respeitar o próximo. A educação espírita faz exatamente isso. Jesus, que também traz com mais propriedade do que todos da terra a educação espírita, Jesus que exemplificou, Jesus que podia ter renascido como um poderoso sacerdote hebreu, com vestes ricas, uma mansão fabulosa. Jesus que poderia ter sido um imperador romano.
impondo a sua vontade a ferro e fogo, quem ele preferiu para discípulos? Não os sacerdotes hebreus vaidosos, arrogantes, nem todos, alguns deviam se salvar. Não os poderosos romanos, também arrogantes e vaidosos. Ele procurou para ensinar os simples, os pobres, os amorosos, assim como para entrar no reino dos céus, alegoricamente falando, o critério é o amor, o critério é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, o sábio dos sábios, o maior espírito que veio à terra, escolheu os simples, mas que tinham amor, e entre eles admitiu aquele que hoje já deve estar reencarnado, bom, pregando o evangelho, talvez até em outros planetas, Judas Iscariotes. E Jesus sempre o respeitou. Ele entendia nossas necessidades. Ele nos via como crianças muito pequenas que ainda somos. Depois que ele partiu, e deu antes de partir exemplo de perdão, perdoai, Pai, que eles não sabem o que fazem. Já dissera que era preciso perdoar, exemplificou. Já exemplificar a lei do trabalho. Trabalhou 30 anos na carpintaria do seu pai. Exemplificou a inexistência da morte. Ressuscita no terceiro dia. E disse que enviaria o Consolador prometido e que ele ficaria conosco. Deformamos os ensinamentos de Jesus na nossa ignorância. Criamos um céu terrível, onde ficaríamos fervendo em grandes caldeirões pela eternidade. Nenhum corpo, nenhum espírito aguentaria isso. Mas, aos poucos, num trabalho hercúleo, com muita gente trabalhando, a doutrina voltou até nós. Primeiro foram Erasmo de Roterdã e Martim Lutero. Martim Lutero exigiu a tradução dos ensinamentos de Jesus na origem. Gozados, só não retornaram com a mediunidade à reencarnação, apagaram. Os teólogos, e talvez o nosso aplauso fez com que tirássemos duas apresentações indispensáveis na educação espírita: mediunidade e reencarnação. Não é possível ensinar espiritismo sem explicarmos a mediunidade, que a pergunta 27 do Livro dos Espíritos inicia: estamos mergulhados na energia cósmica universal? E diz o querido Paulo de Tarso, como peixes no oceano, comunicamos-nos uns com os outros. E aí está a chave de um sentimento melhor, de paz, de tranquilidade. Por quê? Se estamos mergulhados na energia cósmica universal, se nessa energia existe, além das leis de Deus que também estão em nossa mente extrafísica e tem que se gravar através de estimulação no cérebro do corpo físico, se estamos mergulhados como peixes no oceano, comunicamos-nos, queiramos ou não, com encarnados e desencarnados. Todo mundo tem medo dos desencarnados, ainda não descobri por quê. Com corpo físico ou sem corpo físico, somos todos espíritos. E mais mal em geral pode fazer um encarnado com uma arma na mão e desequilíbrio do que um desencarnado, que a nossa oração envolve, afasta e permite que ele seja auxiliado. Mas nós preferimos andar preocupados, como já Jesus pedira que não fizéssemos, com o que comer, com o que vestir, apenas com isso. No nosso século, há uma preocupação terrível com ganhar dinheiro,
ganhar dinheiro. Não mais devia, vem dos tempos. Mas agora a ciência comprova que temos trilhões de planetas. E fora desses planetas, fora da Terra, nesses planetas, o nosso dinheiro não vale nada. Ninguém vai levar nas costas propriedade, posição social, cargo. E século 21, e os indivíduos continuam a dar a vida para conquistar tolices, coisas passageiras, bolhas de sabão que estouram e se perdem no ar. E a reencarnação ainda deve nos conscientizar que hoje podemos ser até sábios, amanhã, por necessidades educativas ou por desejos nossos de desenvolver a humildade, podemos nascer com dificuldades intelectuais, que não faz diferença a cor da pele, o cargo provisório da terra, o dinheiro, o grande extrato, nada disso faz diferença. Mas a capacidade de amar e de servir é a porta da felicidade verdadeira, da tranquilidade interior. O Livro dos Espíritos diz: felicidade o que é? Consciência tranquila e ter o necessário. E seria o ideal, acontece muito, que aquele que tem mais do que o necessário auxilia aquele que nada tem. Nossas casas espíritas, grande número delas, exemplificam essa educação espírita magnífica. Mas ainda os que não têm educação espírita, mas têm um número de esforço maior, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, muitos evangélicos como Martim Lutero e outros, conseguem exemplificar essa postura nobre, a ideal, a desejada. Outro dia uma senhora falou para mim: muito bem, você anda com a coluna bem reta. Eu falei: mas eu tento conseguir uma postura espiritual. Isso é que nos importa também. Caminhar com elegância, amar e respeitar o próximo, tratar bem os animais. Se é espírita, respeitar a doutrina espírita, não se sentir dono da doutrina e procurar modificar ou atualizar Kardec. Não por acaso, Kardec foi escolhido para nos trazer o Consolador prometido. Não por acaso, foi esse sacerdote Grida. Não por acaso, teve assistência constante da equipe do Espírito Verdade. Quando, ao escrever o Livro dos Médiuns, houve um erro, a equipe bateu na parede até ele consertar aquele pequeno erro. Mas existe alguns espíritos tão vaidosinhos, ainda não lembram que existe trilhões de planetas, multiplicando por quantos habitantes em cada planeta, quantos irmãos nós temos maravilhosos, tantos mais inteligentes, tantos melhores, graças a Deus que nos auxilie. Eu fico muito feliz. Tem uma música linda que diz, aquela pegada na areia: Senhor, nas horas difíceis me deixaste só, vi apenas as minhas pegadas na areia. A resposta é não. Jesus responde: nas horas difíceis eu te carrego nos colos. E isso é verdade. Educação que faz com que o homem, que a ciência apresentou mutilado, até a psicologia tem dificuldade de conhecer esse indivíduo, porque ele está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola. E Kardec nos explica que nenhum de nós está fechado no corpo físico como um pássaro numa gaiola. Somos o homem trino, espíritos revestidos de perispírito e nos comunicando através do corpo físico. E aí entendemos também outro fenômeno que Kardec nos apresenta, lindo, aumentando nossa humildade e a compreensão da reencarnação.
Kardec viu em estado sonambúlico indivíduos com graves problemas intelectuais revelando uma inteligência enorme, porque a resistência nesse caso estava no corpo físico. Nas horas de sono, nas horas de êxtase, nas horas em que o espírito se desliga, revela inteligência. Outro dia um senhor falou para mim: eu tenho um desgosto nesta vida que eu sou tão ignorante. Eu falei: para com isso. A inteligência, como a ciência comprova hoje, se expressa de várias formas. Um pode ser um cientista, outro pode ser como Jerônimo Mendonça ou o físico cadeirante Hawking, que suportar uma vida difícil num corpo físico, com dificuldades, resistências, como diz Kardec quando apresenta o ser do corpo, várias, que impediam a sua comunicação, mas tinham o refrigério de, nas horas de sono, participarem da vida maior, reencontrar amigos, ter mais consciência. E é um convite também da educação espírita a respeitarmos o corpo físico, porque se apenas um instrumento, se é um grande instrumento que nos permite a comunicação, se é um instrumento de trabalho, há que mantê-lo do melhor jeito possível. Um dia eu quase falei com meu vizinho que ele toma conta do automóvel como se fosse a maior coisa que ele tem, coitadinho. Ele tem filhos, tem a mulher e não cuida. Ele às vezes chega com a perninha bamba, desce do carro com a perninha bamba, porque bebe. Eu quase falei, mas eu falei: não é a hora. Eu olhei, porque eu agora que estou mais idosa, pode até levar uma palmada no rosto e não vou nem poder reagir. Então eu pensei: meu Deus, ele toma conta de cada gota de chuva que cai no carro e passa a cera e limpa, e ele se esquece desse instrumento maravilhoso que, se tiver problemas, pode dar várias reações. Por exemplo, num livro de neurocientistas dos Estados Unidos, O Cérebro que se Transforma, tem a história de um oftalmo que cuida dos olhos, e ele tem um derrame incapacitante. A mãe dele já tivera e viraram vegetal. Quando ele consegue, depois de 43 anos, ele consegue se curar. E aí ele conta que o tempo que ele tinha consciência, ele pensava: eu vou ficar bom, eu vou ficar bom, eu vou ficar bom. Jesus, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Então podemos diminuir, devemos nossas dificuldades com a fé humana. Esse senhor que a mãe virou um vegetal com derrame igualzinho, ficou bom, apenas uma perna adormecida. Continua atendendo, continua ajudando as pessoas com problemas nos olhos, só não opera mais. Ele pensa, ele disse: nos Estados Unidos o seguro é terrível. Se um segurado tiver algum problema consequente do organismo dele, sabendo a minha doença, que já sarou, mas que está no meu currículo, eles vão me incriminar. Então não, mas continua trabalhando, atendendo. E uma moça, olha o que faz as barragens se criarmos no nosso corpo físico. Eu vi o Elvis Presley, o filme dele, que ganhava as custas dele, dava injeção, jogaram o menino, e ele nos últimos tempos já não percebia direito as coisas. Olha a importância do corpo físico. E uma menina que nasce, ninguém sabe o que ela tem. Ela custa falar, custa andar, mas, diz o Dr. Nord, a família adora, os irmãos, a mãe e o pai. Brincam o tempo todo, aí estimulação no cérebro do corpo físico, porque a mente extrafísica
O nosso espírito pode ter conhecimento, mas é preciso, dizem esses neurocientistas, que se grave no cérebro do corpo físico. A menina chegou até os 20 e poucos anos, graças à mãe, ao pai, aos irmãos, e onde havia tratamento a mãe levava. Não sabia o que a filha tinha, mas ela achava que ia fazer o bem e fez. Aos 23 anos, o Dr. Barrita é um médico muito interessante, ele foi hippie. Quando o pai desencarnou, o pai ficou doente, ele fugiu de casa para não ver o pai sofrer. O Dr. Barrita quer ver a menina e leva aos melhores laboratórios para ver o estado do cérebro dela. Surpresa! Ela tinha apenas um hemisfério do cérebro. O outro hemisfério era só uma faixa escura. Como ela conseguira? Fé humana, fé divina ou estimulação ao corpo físico? O hemisfério sadio ajudava no que podia aquela faixa escura. O amor despertou nela a fé humana. Eu posso, eu quero, eu consigo, olha como eu sou amada. E provavelmente os livros dos neurocientistas não falam em religião, mas tenho certeza, ainda mais que os pais eram italianos, que se ligavam e oravam ao mundo espiritual, a Jesus, a Maria, nossa querida Mãe de Jesus, e a Deus nosso Pai, que Roberto Carlos diz, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Como desconhecer as explicações belíssimas dessa doutrina, que é a doutrina secreta reencarnada, que era apresentada por Buda, Confúcio, Zoroastro, egípcios, Vedas, budistas, judeus. E como queremos que a escola nem trate desse problema? Herculano dizia, ele escreveu o livro Pedagogia Espírita, na época foi muito criticado. E teve uma revista espírita que fechou por falta de apoio, uma revista sobre a pedagogia. É o Consolador prometido, precisa apresentar o homem verdadeiro, espírito, perispírito e encarnado corpo físico. Como podemos entender alguém se olhamos apenas o corpo físico? Como entender esta menina que só tinha um hemisfério do cérebro e que se tornou normal, apenas também uma pequena sequela na perna, mas ia ao cinema, namorava, tinha amigas, brincava, ria, falava algumas palavrinhas com dificuldade, mas facilmente compreensível. E essa doutrina maravilhosa, que explica casos considerados verdadeiros milagres, é simplesmente o Espiritismo, considerando a mente extrafísica, o perispírito e o corpo físico. Mas o Espiritismo agora fala sozinho? Não. A parapsicologia, que é ciência, a parapsicologia que começa na Rússia, na Universidade de Kirov, vem confirmar o Espiritismo. É lindo, livros, Parapsicologia e suas perspectivas, ou Parapsicologia Hoje e Amanhã, de José Herculano Pires, Parapsicologia, do Hernani Guimarães, Os Canais Ocultos da Mente, da mulher do Heine, criador da parapsicologia, Luisa Heine, e muitos livros. Aí eu quis dar para um jovem, eu falei, esse não vai aceitar o Espiritismo, ele é vaidoso. Ele não quis nem ler. Eu falei, você tem medo de ler e ficar mais esclarecido? Ele me olhou feio, eu falei, para, Heloísa, você está idosa. E a parapsicologia confirma o Espiritismo. Lá na Rússia de Kirov, na cidade de Kirov, eles chegaram até o corpo bioplásmico e eles descrevem exatamente como Kardec descreve. Eles fizeram até um seminário para estudar Kardec, o sábio de Lyon.
falando como ele descobriu o que descobriu apenas com paranormais, médiums. Eles mudam o nome. O conceito é o mesmo, eles mudam o nome para criar alguma coisa, deixa eles. E eles agora dizem, nós somos a modernidade, a antiguidade e o espiritismo. Meu pai falou, tudo bem, vamos dar as mãos e caminhar junto. Vamos ficar discutindo agora a modernidade e a antiguidade? Quando na antiguidade a doutrina secreta também apresentava tanta coisa. E é essa doutrina que nós desejamos divulgar através das rádios, através da conversa, hoje através de novelas. Os Estados Unidos são os responsáveis por grande número de filmes maravilhosos, Ghost, o outro lado da vida. A Bíblia é o livro que mais traz fenômenos mediúnicos. Bíblia Católica, João Ferreira de Almeida. Algumas Bíblias misturaram, mas tem as Bíblias inglesas, tem a Bíblia Católica, João Ferreira de Almeida, que mostram. É espírito salvando uma família honesta de Sodoma e Gomorra. É espírito aconselhando no Novo Testamento Isabel, que vai ter João Batista, e vê quando Maria, sua prima, chega, o bebê que Maria está esperando, Jesus. É espírito que vem aconselhar Paulo de Tarso, ele via Estevão. Paulo fazia reuniões mediúnicas, diz um indivíduo não espírita, Ernesto Renan, que até é citado por Kardec, um seminarista que largou o seminário porque chegou a duvidar de Jesus. Mas aí ele foi pesquisar Jesus e reconhece através de documentos na Itália, documentos na Judéia, ele reconhece que existiu um homem magnífico que só fez o bem e que morreu na cruz como era o castigo destinado aos violentos, aos bandidos, aos rebeldes. E Jesus, o que não fez mal algum, o Espírito mais puro que veio à Terra, aceitou por amor a nós essa morte do corpo físico, porque o Espírito dele ressuscita 3 dias depois em toda a sua beleza. Como as escolas da Terra ficam preocupadas apenas em ensinar a ler e escrever? Como não falam mais sobre os filósofos, os grandes filósofos, e também sobre as grandes religiões? Apresentar todas, não num sistema de imposição, mas num sistema de desenvolvimento mental. Cada história linda, histórias que aumentam a nossa autoestima. Quando a mulher judia ia ser apedrejada até a morte, o homem judeu não sofria nada, ele podia, ela não. Quem veio em sua defesa? Jesus de Nazaré, exatamente para explicar: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ou seja, ninguém pode atirar a primeira pedra. Todos nós erramos e todos saíram. E Jesus disse: vá, teus pecados te são perdoados, mas não peques mais. Isso só pode fazer bem. Gostam de apresentar heróis violentos, terríveis. Todo mundo aprende história de Alexandre o Grande. Tudo aquilo que não devia ser apresentado é. Mas cabe a todos nós conversarmos sobre esse problema e sobre a necessidade de apresentarmos sem medo. Catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbanda, cada cartilha se respeitando. Não é para misturar e fazer uma salada, não. Para nós, o espiritismo é a porta mais aberta para nos permitir compreender a verdade libertadora. Mas respeitamos profundamente, como ensina Kardec, o bom católico, o bom evangélico, aquele que realmente se dedica a divulgar Jesus, o Buda, o Krishna, o Maomé,
O grande Maomé, ele não tem culpa dos muçulmanos, alguns raros, serem violentos hoje. Nós não fizemos na Idade Média coisas terríveis, não perseguimos aqueles que não acreditavam em Jesus, fizemos 9 guerras santas. Então há que compreender e que trabalhar, contar, conversar com os jovens. Eu logo percebo quando não é espírita, fala sobre parapsicologia, fala sobre esse lindo corpo bioplásmico que eles dizem, quando a pessoa pensa bem, parece um céu constelado. Quando pensa mal, aparecem manchas no corpo bioplásmico ou perispírito que, se continuam, criam doenças no corpo físico. Como não apresentar a ideia magnífica que esse corpo bioplásmico irradia o pensamento? O pensamento, diz Heine, a mente não é física, é extrafísica, o pensamento é extrafísico e por vias não físicas agem sobre o corpo físico e sobre o mundo à nossa volta. E Kardec, tudo que a parapsicologia diz agora, Kardec falou primeiro, e Jesus falou antes. E Kardec diz exatamente isso. É preciso entender que a força do nosso pensamento, como já disse Jesus, cura. Outro dia minha filha, eu estou com dor, será? Eu falei, não será nada, para aí, não constrói. O pensamento é uma força, vai ao médico. Se tiver o que se preocupar, se preocupa. E vai em 2, porque às vezes um não entende daquilo, outro entende, então vai em 2. E é essa doutrina maravilhosa que foi perseguida, que custou tanta dor de cabeça ao casal Kardec e Amélie Boudet, e que Kardec não voltou atrás. Foi então respeitado e aceito por Charles Richer na metapsíquica na sua época, por William Crookes, grande considerado cientista, que disse: eu mostro que Kardec mentiu em 3 dias ou 3 meses, passou 3 anos fazendo experiência com a médium Fouque, esqueci o nome da médium, mas tem o livro, eu vou citar depois. E o espírito se materializava, a médium adormecida, o espírito do lado, lindo, materializado, quase um agênere. Agênere é quando não é materialização, o próprio indivíduo condensa seu perispírito, o corpo bioplásmico. E o William Crookes viu, e honestamente escreve um livro que Matão publicou, Fatos Espíritas, e diz: os fatos espíritas estão cientificamente provados, e apresenta fotos. Foi criticado, diz que aquilo era resultado dele ter se apaixonado pela médium. A médium estava dormindo, ele saía e andava em volta do jardim com o espírito. Mas ele não virou espírita, acho que ele ficou com medo até de apanhar. Mas ele confirmava: o espiritismo está correto, Kardec não inventou nada. E a parapsicologia agora confirma tudo, mas quer dizer que ela é maior. É maior no que? Aí ela diz: porque possuímos aparelhos mais poderosos. Então o maior é Kardec, que teve um esforço maior para descobrir a verdade, com vários médiuns em toda a face da terra, e mandavam centenas de comunicações que ele tinha que ler e depois comparar, selecionar. Em A Gênese, quando ele fala nos planetas, ele pede: calma, não aceitem já, vamos esperar a comprovação da ciência. O que ele não pede quando ele apresenta o perispírito, que está excessivamente comprovado. A reencarnação, que encontramos bem aceita nos Estados Unidos, na Índia sempre foi. Mas eles têm medo de falar em reencarnação, de lembrar, porque dizem, imagina, que quem lembra a reencarnação passada logo morre.
E tem um psiquiatra, Dr. Brian, também nos Estados Unidos, é de onde vêm as maiores provas. E esse Dr. Brian foi cuidar de uma moça que ela tinha uma síndrome tão grande, de um desespero na hora de dormir, que ela se fechava no armário embutido. Mas fazia mal, ela não respirava direito, era um pesadelo. Ela foi, graças a Deus, ao Dr. Brian. Ele hipnotizou-a para mergulhar no útero da mãe, para ver onde estava a angústia. Mas ultrapassou. A hipnose, o mundo espiritual fez ultrapassar, e em várias sessões ele descobriu 5 encarnações passadas dessa moça. Ele não ficou espírita, mas se diz agora reencarnacionista. Está ótimo. Cada comprovação está excelente. E a moça sarou. Ele levou a gravações para especialistas das várias regiões, das várias línguas, e tem o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ainda nos Estados Unidos, Dr. Ian Stevenson, que escreve Vidas Pretéritas e Futuras e muitos outros livros, contando casos de reencarnação. Ainda tem o Dr. Banerjee, na Índia, que também escreve livros sobre reencarnação. Então, não se pode dizer, eu não acredito, isso é mentira, isso é ignorância, tem que pesquisar. O Vassiliev, na Rússia, quando Heine disse que a mente era extrafísica, o pensamento é extrafísico, ele disse, eu vou mostrar que Heine está mentindo. E ele vai procurar, porque a ciência só aceita que aquilo é mentira se apresentar uma prova científica, com o mesmo peso da acusada de mentira, e ele não consegue achar. Aí ele sai pela tangente. Ele diz até uma frase linda que serve para nós. O pensamento é extrafísico. Não existe barreiras para controlá-lo, nem elétricas, nem eletromagnéticas. E Herculano diz, nem passado, nem futuro. O pensamento, diz Vassiliev, é uma energia desconhecida que nada consegue deter. E Kardec prova, através de várias provas, essa irradiação do perispírito, esse pensamento que provoca o fenômeno que a parapsicologia chama de telepatia, que está sendo usada pelos astronautas, porque a única forma de se comunicarem da Terra e nas estações espaciais, quando tudo mais estiver impedindo, porque para o nosso pensamento não existe barreiras nem elétricas, nem eletromagnéticas, só o nosso desejo. Então vamos aproveitar essa força incrível que nós temos, usando para melhorarmos, usando para auxiliar o próximo, pequenos gestos de amor e gentileza. Outro dia eu gosto de fazer isso, eu andando no shopping, eu vi uma mocinha, mas ela estava desabada. Eu cheguei perto dela e falei, querida, levanta o rostinho, dá um sorriso, você está sendo observada e você assim vai ficar enrugada. Sorria que as rugas são mais simpáticas. Ela começou a rir. Aí eu depois falei, eu vou tomar um café, a hora que você puder, vai lá. Ela contou os probleminhas dela, para ela eram grandes, é uma mocinha, está namorando, o namorado é o príncipe encantado até que caia do cavalo e tudo bem. Ela se sentiu melhor. Falei, você é uma menina, você vai encontrar tantos príncipes, se não tiver aqui, tem no mundo espiritual. Mas até hoje eu passo perto dela, ela vem correndo e me abraça, eu falo, olha, o ser humano, os animais, as plantas, essa energia que nós temos, que nós irradiamos quando queremos ajudar uma pessoa, se houvesse milagre, seria uma energia milagrosa. Mas é que somos projetos divinos. Somos, disse Jesus, deuses e luzes. Somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Não é para viver rindo. É o que eu faço, eu rio muito facilmente.
alguns anos atrás diziam, espírita não pode rir no centro. Eu falei, meu pai sorri sempre, mas agora já a gente vê todos alegres, todos sorridentes, ou todos com preocupação, tomam passe e saem melhores e mais sorridentes. A educação espírita é educação libertadora. Liberta-nos do maior obsessor nosso. Quem é? Nós mesmos. Porque ficamos criando problemas que não existem. AC. Não. Deus é todo-poderoso. Nós escolhemos lições no plano espiritual. Contaremos com o auxílio de Deus com um exército de luzes, com nosso anjo da guarda, um espírito, diz Kardec, que permanece do nosso lado, do nosso nascimento e a morte. Salmo 23. O Senhor Deus é meu pastor, deitar-me faz em verdes campos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu andasse no corredor da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor Deus é meu pastor, nada me faltará. Nada a temer. A educação espírita é libertação de temores, de medos. Às vezes passaremos dificuldades, mas todo mundo adora. Eu vejo os que ficam vendo jogo de futebol e depois ficam numa agressividade alguns, e eles adoram os desafios e gritam e pulam. Eu vejo esses que estão agora colecionando figurinha, tem uma mesa no Shopping Santana, senhoras, de repente, consegui. Aí, a primeira vez eu fui perguntar o que era, depois eu ria tanto por dentro, figurinhas. Falei, por que na hora de um desafio na nossa vida é tanto grito e tanta reclamação? É apenas... Deixa eu falar. Vou parando, que acho que é meu anjo da guarda. Para, mulher. Minha água está doce. A água está doce. Vai ver que é minha bala, mas eu já prefiro imaginar que alguma coisa é para me ajudar. E talvez seja. Então, ser espírita é se inteirar da realidade, é não temer espírito, porque senão não poderíamos olhar no espelho. Somos espíritos. Eu daqui a pouco espero que demore, não tenho medo nem pressa. Eu espero mais uns 5, 10 anos ser espírito, e aí já imagina se alguém fica com medo de mim. Então vamos crescer, vamos amadurecer. Agora estamos na idade da razão. Muito obrigada. Agradecemos imensamente a presença da Dona Heloísa aqui na nossa casa. Não foi uma palestra, foi uma aula belíssima, Dona Heloísa, muito obrigado. E a gente, claro que nós vamos chamá-la de novo, dentro da sua possibilidade, da sua agenda, que eu sei que deve ser bem apertada, mas também sei que vai sobrar um tempinho para a nossa casa, tenho certeza disso. Eu convido a todos então para fazer a nossa prece de encerramento. Pai amado, Senhor Jesus, Pai amado, Senhor de todas as horas, aqui agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nessa casa bendita, aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina confortadora,
e esclarecedora. Assim, nesse sentimento de gratidão, vamos vibrando por todos os lares da Terra, por todos os encarnados e desencarnados, por todos aqueles que nesse momento passam necessidade, fome, não têm um teto, e que Jesus, com sua mão bendita, abençoe a cada um deles, trazendo a paz, o conforto que lhes é necessário. Agradecemos sim aos amigos espirituais que desde as primeiras horas desse dia prepararam esse ambiente para que pudéssemos vir aqui fazer a nossa parte. Agradecemos a presença de cada um deles, nos amparando e nos intuindo. Agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, por todas as suas lições de amor deixadas no seu Evangelho de luz. Agradecendo a nossa querida Mãe, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos cubra com seu manto de amor e de luz. Sendo assim, só nos resta humildemente dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que os bons espíritos nos levem em paz de regresso aos nossos lares, e que tenhamos uma ótima semana. Muito obrigado a todos. O pessoal do Instagram que estava nos acompanhando, obrigado. O pessoal que está aqui na nossa casa, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, a nossa gratidão à nossa querida Heloísa Pires por essa bendita dessa palestra. Obrigado a todos.